Olá, meus amigos, tudo bem? Esse é o Portal do José e vamos gravar mais um vídeo, agradecendo a você que está dando audiência para gente e meus amigos aí, meus novos amigos que nós estamos fazendo por essa ferramenta tão interessante, né, que é o YouTube. É interessante, mas é por isso que eu estou gravando hoje, assim, com muita preocupação, né, porque nós estamos vivendo aqui o estouro de uma barragem. Que barragem é essa, gente? Durante muitas décadas nós tivemos uma barragem. Essa barragem era a barragem que guardava do outro lado a ignorância, a prepotência, a indiferença, o preconceito, o obscurantismo, o anticristianismo, a intolerância, e essa barragem ela foi sendo minada vagarosamente e de repente ela explodiu. Ela explodiu e agora nós estamos no meio de um mar de detritos, né? Detritos sólidos, gasosos e líquidos e invisíveis que perpassam aí pelo YouTube, pela internet. E como tem muita gente que tem difundido pensamentos e comportamentos, né, paranoicos, eu acho que é momento a gente começar a fazer alguma coisa para reagir um pouco com relação a essa avalanche de ignorância. A gente tem escutado o tempo todo frases comuns, mas a que tem mais me incomodado é em relação a um universo que eu conheço relativamente bem, que é o universo das universidades. Eu, desde 1980, eu passei no vestibular muito cedo, fui fazer meteorologia, depois eu fiz física, fui parar no direito um tempo depois. Gente, e ao longo dessa minha permanência e passagem pela universidade, enquanto aluno, depois como professor, depois professor de universidades privadas, né? Eu nunca vi e nunca tive facilidade para encontrar muita gente de esquerda nesses ambientes, né? Os ambientes, vamos lembrar que as universidades privadas, elas são instituições que visam lucro e o estudante nessa universidade é um consumidor que está pagando ali para ter um diploma no final, e esse diploma ele quer que seja realizado da melhor forma possível dentro da grade curricular. Não há muito espaço dentro das universidades para ficar se falando abobrinha fora das grades curriculares. O aluno quer se formar, quer passar e por aí vai. E as universidades, elas fazem um filtro. As universidades confessionais, que são privadas, como as PUCs, as universidades presbiterianas e por aí vai, né? E mesmo as privadas sem nenhum vínculo com a instituição religiosa, eles não permitem que professores que façam algum tipo de proselitismo político façam parte dos seus quadros. Isso é muito simples, né? Quem tem alguma posição política dentro das universidades sempre é muito ponderado. Ninguém revela voto, ninguém diz quem vai votar, ninguém diz quem votou, porque o público sempre é muito eclético. No entanto, tem uma ignorância gigantesca que está afirmando que as universidades são focos de professores esquerdistas. Gente, olha, nos anos 80, eu era um militante do centro acadêmico da minha faculdade, o glorioso CACO, né, a Faculdade de Direito da UFRJ. E sim, tinha um grupo de alunos que era muito preocupado com a reforma do ensino universitário, com a grade curricular, com a ausência de professores, enfim. Gente, nós tivemos 118 professores na nossa faculdade. Dos 118, a gente não pode dizer que havia nem um esquerdista, nem um professor de esquerda, assim, declarado. Todos eles eram egressos de um período de muita dureza, muita perseguição. Eles tinham uma timidez muito grande para falar de qualquer assunto político. Então, quem foram esses professores? Onde estavam esses professores esquerdistas que formaram tanta gente? Se esses professores esquerdistas eles estavam e ainda estão em tão grande número nas universidades, o que explica a gente ter figuras como Nando Moura, como Mamãe Falei, a Joyce Hasselman, o Kim Catupiry, tanta gente assim que tem um comportamento absolutamente de direita, de ultradireita, e que professa uma série de conceitos ideológicos, muitas vezes inspirados em demências e paranoias de um certo guru que eles adotam. E falo de uma outra questão até anterior à minha formação, né? O meu pai, ele fez direito, né, numa faculdade de direito em Divinópolis, em Minas Gerais, com muito sacrifício. Em 1969, quando meu pai se formou, a música que era a música mais tocada naquele ano, e eu lembro muito bem disso, eu era pequenininho, mas isso ainda ficou guardado na minha mente, era uma música chamada O Bom Burguês, tocada pelo Martinho da Vila. Essa aí que tá rolando no fundo, né?
passei no vestibular. Olha a letra dessa música, Mas gente. a faculdade Eu vou deixar ela de fora aqui, né, para poder falar dessa letra, né? Ela é particular. Bom, o que diz a música do Martinho da Vila, gente? Pô, olha só, o vídeo não é editado, tá? Então a gente vai aqui no piloto automático mesmo. O que diz essa letra do Martinho da Vila? E eu acho muito significativa e muito explicativa do momento universitário que a gente tinha no Brasil, antes mesmo de eu estudar. Olha o que diz a letra: felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Ela é particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa para pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. Morei no subúrbio, andei de trem atrasado. Do trabalho ia para aula sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa, à meia-noite, tinha sempre a me esperar um punhado de problemas e criança para criar. Criança para criar, só criança para criar. Mas felizmente eu consegui me formar, mas da minha formatura não cheguei a participar. Faltou dinheiro para a beca e também para o meu anel. E nem o diretor careca entregou o meu papel, o meu canudo de papel. E depois de tantos anos, só decepções, desenganos. Dizem que sou um burguês, muito privilegiado, mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre coitado, e quem quiser ser como eu vai ter que penar um bocado. Um bom bocado vai ter que penar um bom bocado. Gente, essa história é muito interessante, porque o Martinho da Vila ele não tem formação em curso superior. Ele era sargento do Exército e um amigo lá chamado Xavier, ele se formou em Direito com muito sacrifício e acabou não convidando nenhum dos amigos para a formatura. Os amigos ficaram muito invocados e começaram a fazer bullying nesse cara que se formou. E ele, sem saber porque ele estava sofrendo bullying, porque os amigos estavam discriminando, um dia ele conversando com o Martinho da Vila e contou: cara, vocês não foram na minha formatura porque nem eu tive condição de ir na minha formatura, diante do sacrifício. Ora, gente, olha só o que foram essas gerações, como é que essas pessoas se formaram e depois como a minha geração se formou e como estão se formando as gerações de agora. Ou vocês acham que houve uma revolução dentro das universidades, onde o conhecimento colocado dentro das universidades se flexibilizou de uma tal maneira que viraram todos esquerdistas? Isso é uma mentira, isso é uma infâmia, isso é uma imbecilidade. Como eu disse, quando eu era estudante, para a gente juntar meia dúzia de estudantes para fazer algum movimento de contestação, era uma dificuldade, porque os estudantes, de uma maneira geral, já eram conservadores em sua maioria. Os militantes de movimentos sindicais, movimentos sociais, movimentos estudantis são sempre minoria, porque a verdade é que o sistema tem formado cada vez mais gente com a visão conservadora da realidade. Então parem, meus amigos, vocês têm 2 milhões de pessoas no YouTube, 1 milhão e tal, parem de falar besteira, parem de falar mentira. Ou vocês estão sofrendo de alguma doença mental, vocês são muito mau caráteres. Porque não é possível que vocês queiram dizer para as pessoas que não frequentaram a universidade, não frequentam ensino, uma realidade que não existe. Eu acho que a gente tem que começar a levantar essa lebre, gente. Esse pessoal está falando esse monte de mentira e essas mentiras acabam passando como verdade. Então esse vídeo aí fica de homenagem para o Dr. Xavier. Xavier era um amigo do Martinho da Vila, que se formou e não pôde ir nem na própria formatura. A meu pai, que se formou nessa época, a Rubens Gonzalez, que é um grande amigo, inspirador aí do nosso trabalho, do nosso vídeo aqui, né? E a Martinho da Vila, esse poeta maior que não fez universidade, mas tem essa sensibilidade total, né? E o Martinho da Vila também acusado de ser um esquerdista. Provavelmente ele foi um esquerdista por osmose, porque mesmo sem frequentar a faculdade, frequentar um ensino regular, né? Aliás, ele foi militar, ele foi sargento do Exército, né? Vai ver que no Exército estava cheio de comunista, né? Os comunistas do Exército adulteraram a mente de Martinho da Vila, né? Gente, então, olha, esse vídeo vai como um chamamento à razão, para essas pessoas que estão falando um monte de imbecilidade pararem um pouco de falar imbecilidade. Um grande abraço, até lá, tchau.